Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, mais um dia, mais um devocional. Hoje é terça-feira, pessoal. E aí, 12 de março de 2024. Como que vocês estão? Tem feito o devocional de vocês aí? Lendo, relendo, então adquirindo, absorvendo a palavra de Deus na sua vida? Eu espero que sim, hein? Então, vamos lá para o nosso devocional de hoje. Direção é mais importante que a velocidade. Então, quando você escolhe uma direção, assim você pode colocar, né, uma velocidade, seja ela lenta, né, seja ela média ou rápida. Mas escolha uma direção correta e, se preciso, peça para o Senhor escolher uma direção para você. Vamos ao tema? A direção certa. Esse é o tema de hoje. Nós vamos ler lá em Atos 16:7, que diz assim: Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Betínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Bom, esse texto aqui, Atos 16:7, está falando sobre Paulo, o apóstolo Paulo. Se você pegar o texto, né, do versículo 6 até o versículo 10, você vai ver ali que Paulo estava percorrendo, né, a Ásia. E aí, ele estava, né, entre uma fronteira ali da Mísia, né? Vamos ler ali rapidinho o texto. Versículo 6 diz assim: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, nessa fronteira. Defrontando Mísia, né, na fronteira de Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, descendo a Troade, que é uma outra cidade, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus não havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, né, ele estava ali, ainda nessa cidade, né, na fronteira de Mísia, pregando. Mas o Espírito de Jesus veio até ele. Deve ter sido uma coisa assim, né? Bom, se Jesus apareceu para Paulo, tinha que ser o Espírito de Jesus que tinha que falar com ele para dizer para ele que era para ir para aquele lugar. Então, Paulo já tinha montado um roteiro, já tinha montado vamos visitar a cidade, um destino, né? Ele já tinha montado ali. E aí, ele e Timóteo estavam, né, indo pregar. Mas veio a ele o Espírito de Jesus para poder mudar essa direção. E aí ele foi para Macedônia e aí começou o seu apostolado. Foi aí que ele começou o seu evangelismo na Macedônia. Então, daí percorreram anos, né, pregando a palavra, explicando e movimentando todo o povo, seja ele judeu ou não judeu, né? Como fala a Bíblia, os gentios. E aí veio, né, concluir que Deus havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Glória a Deus. E Paulo obedeceu. E foi. Né? Imagine se ele não fosse. Não existiria, provavelmente, todos esses capítulos falando sobre esse. Poderia ser outro. Deus levantaria outro naquela época para descrever os outros capítulos, porque todos eles foram Paulo. Mas Paulo se deu para o Evangelho. E Deus usou grandemente o apóstolo Paulo. Vamos ao texto? Quando Paulo estava em sua segunda viagem missionária, tinha intenção de ir para um lugar chamado Betínia, mas Deus o queria na Macedônia.
É como se você fosse fazer uma viagem, já tivesse comprado a passagem aérea e reservado os assentos, mas de forma abrupta algo o impedisse e você precisasse mudar seu destino. Sabe que muitas vezes uma porta fechada nos leva diretamente à vontade de Deus. É como um semáforo interior, sinalizando com a cor vermelha para não seguirmos na direção que pretendemos. Paulo, em seu coração, desejava ir para a região da Betínia, a fim de pregar o evangelho, mas essa não era a vontade do Pai. Talvez Paulo tenha se frustrado com isso, mas logo Deus lhe deu uma nova direção. E foi a partir deste lugar que o evangelho cresceu, frutificou e se espalhou por todo o mundo, através da obediência. Aprenda que uma porta fechada pode gerar frustrações no primeiro momento, mas se nos mantivermos obedientes e confiantes, veremos que a promessa está logo à frente. Ainda que você esteja com a sensação de que perdeu uma boa oportunidade, compreenda que o Pai pode fechar portas para nos proteger e direcionar para coisas maiores. Como você tem reagido quando as coisas não saem de acordo com o que planejou? Nesses momentos, temos grandes oportunidades de provar nossa fé e aprendermos a descansar e confiar em Deus. Não podemos ter dúvidas do amor e cuidado dele para conosco. Seja fiel ao direcionamento que recebe dos céus e simplesmente confie, pois o melhor ainda está por vir. Lembre-se, seu verdadeiro destino está em Deus. Aleluia, glória a Deus. O seu verdadeiro destino está em Deus. Realmente, irmão, como que você tem reagido como uma porta se fecha? No primeiro momento, realmente a gente nos fica, o quê? Pô, perdi aquela grande oportunidade ou aquela oportunidade. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aquele dinheiro que estava vindo, né? Era o que eu pensava, imaginava, era o que eu queria. E aí aquela oportunidade se foi. Bom, realmente Deus às vezes fecha a porta para nos proteger, para nos preparar para algo maior. E às vezes, irmãos, nós ficamos totalmente frustrados, chateados, com raiva de nós mesmos. Eu entendo hoje que Deus realmente fechou uma porta que eu achava que poderia ser melhor para mim. Porque até então eu estava terminando a faculdade e eu queria aquela porta de emprego porque era próximo da minha casa, não precisava pegar nenhum tipo de condução. Só se eu quisesse, poderia ir a pé, de bicicleta, e tão pertinho que era, né? Um salário bom, não precisava fazer mais nada, era próxima da minha casa, na área que eu queria, na minha área que eu estava terminando a faculdade, né? Terminei, e com salário já, né? Razoavelmente bom. E aí se levantou uma pessoa no qual não gostava ou de mim ou da pessoa que estava fazendo, né, me contratando. E aí acabei não adquirindo a porta de emprego. Eu fiquei muito frustrada, fiquei muito chateada, muito magoada, muito para baixo. Eu fiquei ali um mês praticamente chorando porque eu queria aquele emprego, porque eu me doei no estágio, porque eu queria aquele emprego. E depois Deus foi falando comigo que não era, né, depois o momento daquilo. Mas até hoje eu fico chateada quando eu penso naquilo. Mas eu entreguei na mão de Deus, Deus me deu outra porta de emprego no qual Ele queria me usar, né, de uma outra forma, para ganhar almas e pessoas. Então, realmente nós ficamos tristes. Deus me guardou, né? Porque já entrou gente, saiu gente, e todas as pessoas que entraram muito se corromperam, né? Se corromperam pelo valor, se corromperam porque são propostas, né? Altas, e aí
não tem o entendimento da palavra, do princípio bíblico e acaba indo, porque não tem remorso, porque é uma vantagem você ganhar, além de 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes a mais do seu salário. Então eu não iria fazer esse tipo de coisa. Então eu iria ser mandada embora por não ter feito, por não fazer aquilo que eles, né, o que o chefe estaria me pedindo, proporcionando. Eu não iria fazer porque eu ia ver que estava errado e não iria fazer. Então Deus, ele realmente ele nos protege, né? Hoje eu entendo que foi dessa forma e que não era para mim ir nesse momento. Mas Deus faz todas as coisas, porque Ele nunca me desamparou, Ele nunca me deixou, porque eu sempre confiei, confio no Deus que eu sigo, porque Ele nunca deixou faltar absolutamente nada para dentro da minha casa, nem aqui para minha família, né? Então, assim, Deus, Ele abençoa de outra forma, Ele multiplica, Ele prospera, Ele abençoa quando você é direcionada por Deus, né? Então eu não fui para aquele, mas Deus abriu outra porta, não desamparou. Era o que eu esperava? Não, mas Ele me sustentou e eu tenho confiado nesse Deus, porque não tem outro além no qual não temos que confiar. Só existe Jesus, só existe o Pai, o Espírito Santo. O outro é o inimigo que está ali, ó, tentando barrinhar ali, ó, a nossa vida com Deus. Você vai querer o quê? O céu ou o inferno? Então, Paulo simplesmente obedeceu. Ele queria ir pregar para aquela cidade, mas Deus falou assim, não, eu prefiro que você desça primeiro para Macedônia. E ele foi para Macedônia. E ali, o evangelho cresceu, frutificou e se espalhou por todo o mundo, irmão. Até chegar em nós. Então, assim, se Paulo não tivesse obedecido, iria chegar? Iria, porque nós estamos aqui, mas foi através dele que encarregou tudo isso. Ele, Timóteo. Então, ele deu ouvido e viu ali através da visão, né? E acreditou que realmente era para ele ir. E ele foi. E através daí, olha aí que benção que Paulo foi. Então, que nós possamos nos posicionarmos e ver se realmente é a direção de Deus. Se você está indo em algum lugar que não está indo de acordo com o Senhor, peça para Ele mudar essa direção. Ele vai abrir outra porta, Ele não vai te desamparar. Confia no Senhor. De começo a gente acha que tudo vai dar errado, mas o Senhor tem o melhor para nós. Amém? Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, sua família, que Ele possa te direcionar um caminho reto, digno, né? E da vontade dEle. Amém? Que você possa aí ter uma terça-feira maravilhosa, de bênção e de paz. Não deixe de compartilhar esse vídeo, hein? E nem de se inscrever no canal. Amém? Que vocês possam aí cada dia fazer o devocional de vocês também, ter uma comunhão com Deus Pai. Amém? Até o próximo devocional. Tchau, tchau.